Já tá gravando. Beleza. Deixa eu aparecer aí. Foi. Então eu preparei esse material de hoje para a gente falar de duas áreas ali da Ásia. Uma é o Japão e outra área é que o Japão ajudou a criar, que são os tigres asiáticos. A gente tem os antigos e os novos tigres, né? Um assunto bem tranquilo, bem legal, que fala de crescimento econômico de uma região, né, recente, e o quanto essa região continua crescendo. No caso dos tigres, continua esse crescimento, né, absurdo ainda. Né? Então, nós temos um Japão pré-industrialização, o que antecede a industrialização japonesa, que é um Japão feudal. Era um Japão feudal. Bom dia, Gabi. Ligado, primeiro, aos chamados shoguns, ou shogunato. Então você tinha ali, deixa eu só fechar aqui a janelinha, senão fica atrapalhando ali. Você tinha os shoguns, né? E uns outros carinhas também, personagens ali, né? Que era os samurais. Shoguns e samurais. Então, esses caras faziam parte ali do Japão medieval. Então, um território fragmentado, dividido ali. Cada shogun então, dominava uma região do Japão, todos eles ligados, é claro, subordinados ali, abaixo do imperador, né, e cada um ia administrando ali o seu território com o seu exército armado de samurais. Né? Isso dura até ali o século XIX, final do século XIX, porque aí nós vamos ter a ascensão de um novo imperador no Japão, que é o Meiji. Olha lá, Meiji, em 1868. Esse período do Meiji fica conhecido como a Era Meiji porque ele é um modernizador do Japão. Então ele é o cara que vai pensar em um Japão mais moderno, em um Japão mais ocidental. Então é o Meiji que vai pensar nesse Japão. Tá? Nesse processo, o que ele faz primeiro? Ele unifica o território. Unificando o território, ele acaba com o sistema feudal, ele acaba com os shoguns, ele acaba com os samurais. Ele acaba com o shogunato, com a unificação dos territórios, e aí ele cria um exército ocidental, bem armado, apoiado pelos Estados Unidos. Aí não é mais necessário fazer o quê? Não é mais necessário os samurais, então tem toda a perseguição, bonitinha ali. Então um pouquinho da história, né? Partindo agora para o campo político e econômico do Japão, ele vai criar ali, ó, grupos econômicos familiares. E daí surge quem? As chamadas zaibatsus, que são conglomerados, as grandes empresas, tá? Então essas grandes empresas surgem já com Meiji. Quais são elas? Vou dar um exemplo de uma aqui, Toyota. Toyota surge daí, faz parte dessas zaibatsus, tá? E esses grupos econômicos familiares, eles vão investir lá em diversos segmentos industriais, que é o que faz com que o Japão tenha, né, a partir daí, desenvolvimento tecnológico. Então, tecnologia, para competir com outros países, né? Além disso, o Meiji vai investir também, só ele vai investir nisso, em educação para toda a população e infraestrutura para o país. Por quê? Porque a gente está falando de um país que é
arquipélago, ou seja, um conjunto de ilhas, que não tem muitos recursos naturais, falta matéria-prima, faltava fonte energética, né? Então você tinha que aprimorar ali a sua mão de obra, qualificá-la, e o Japão vai qualificar muito bem a sua mão de obra, vai promover o desenvolvimento de novas fontes energéticas dentro do país, né, para, para poder ali, né, manter abastecido as fontes produtivas, né, as indústrias principalmente. É um Japão que está buscando a industrialização. Para poder ter um parque industrial, né, você tem que criar o que? Fontes de abastecimento. Para você ter o parque industrial, você tem que criar meios que façam com que a matéria-prima chegue mais rápido e também saia mais rápido. Então, o Japão se modernizando, né, com o Meiji. Então, é a partir do Meiji que nós temos ali a mudança do Japão feudal para o Japão atual, né, desenvolvido, que ainda apresenta, mesmo com todo o desenvolvimento, ainda apresenta elementos do feudalismo na atualidade, né, mas bem menor do que era no passado. Tá? Lá, arquipélago, algumas características do Japão. Relevo montanhoso, até porque está ali no encontro de placas tectônicas, então faz parte, né, de um surgimento de placa, então a maioria dos dobramentos são modernos nessa área, né, onde a gente tem encontro de placas, nós temos dobramentos modernos, né? Pobre em recursos minerais, esse é um ponto também muito importante, então depende de matéria-prima estrangeira, né? Não tão como dependia no passado, mas continua dependendo na atualidade, né? Por que eu falo que não tão quanto dependia no passado? Porque hoje as indústrias japonesas também fazem parte daquilo que ficou conhecido como fragmentação do trabalho, que é um elemento da terceira revolução industrial, que é um elemento também da globalização, né, que é produzir em outras áreas, né, e acumular o capital dessa produção. O Japão, não são só as montadoras japonesas que fazem isso, né, as grandes indústrias japonesas. As indústrias do mundo fazem isso hoje. E o Japão é um dos primeiros países a buscar isso. Quando ele promove a industrialização dos tigres, que a gente vai falar aqui, essa industrialização dos tigres ela só ocorre porque as indústrias japonesas vão para lá. Então faltava espaço físico ali no Japão, matéria-prima e mão de obra barata. As indústrias japonesas já percebem que uma forma agora de você ocupar o Sudeste Asiático, e não é necessário você fazer uma guerra, né, participar de uma guerra, como foi a Segunda Guerra, para dominar aquelas áreas, basta você mandar suas multinacionais. Né, e é o que o Japão percebe muito rápido e vai fazer. O financiamento dos tigres é com multinacionais japonesas, gerando emprego lá dentro e influenciando, né, influenciando desses países, dos tigres asiáticos. Então, o desenvolvimento que a Coreia do Sul tem hoje, Singapura, Taiwan, Hong Kong, tem muito a ver com o desenvolvimento industrial do Japão. Essas indústrias que partiram, que percebem que o Japão ali, de certa forma, está esgotado, e elas vão migrando, né, para o Sudeste Asiático. E depois vão migrando para outras regiões, inclusive aqui para o Brasil. A gente tem indústrias japonesas que fabricam o seu produto aqui dentro. A gente tem Toyota, Honda, Mitsubishi, Yamaha, todas elas estão produzindo aqui dentro, né? E produzem também em outros países. Até porque Estados Unidos e Japão são, aí falando um pouquinho, às vezes nem é para a gente comentar, mas são os países que até hoje têm o maior número de multinacionais do mundo. Claro, os Estados Unidos tem muito mais, mas o Japão também tem muitas multinacionais. O Japão foi uma tendência, tem uma tendência industrial que a gente segue até hoje, que o Japão criou lá na década de 50, né? Que é o toyotismo. A gente abandonou o fordismo, a produção em larga escala, porque não dava certo, porque você tinha crise de superprodução periodicamente, né? E o Japão, os estrategistas, né, econômicos e produtivos das indústrias japonesas inovaram,
cultura otimiza? A produção conforme a demanda de mercado, a produção na hora certa, né? Produzir ali para atender aquela demanda, o tal do just in time, né? Que é criado nessas indústrias japonesas. E é o modelo que nós seguimos até hoje. Então, o modelo japonês fez com que outras indústrias de outros países seguissem esse modelo. Você elimina, assim, desperdício de matéria-prima, de energia, de mão de obra, né? Você torna ali as indústrias mais produtivas, mais competitivas no mercado internacional, né? Então, o Japão ele é inovador, tá? Altamente dependente, ó, né? Pobre em recursos minerais, altamente dependente de energia e matéria-prima, né? E aí tem que importar bastante, principalmente o setor industrial, ó. As áreas industriais, proximidade com as planícies litorâneas, né, do Japão, principalmente nas grandes aglomerações urbanas que existem ali. Exportação, né, os produtos industrializados, principalmente aqui na megalópole, que vai de Tóquio até Osaka, principal área industrial do país, é a área também onde a gente tem a maior concentração populacional do Japão, que tem uma grande população, a densidade demográfica japonesa é muito elevada, né, isso é um outro fator também que acaba promovendo a saída das indústrias para outros países. Você fala assim, então não quer dizer que no Japão não tem indústria mais. Tem indústria, o Japão tem muita indústria, muita. Chegou um momento que o espaço ficou muito limitado para elas, né? Então, por isso, elas passaram a migrar. E é tão verdade que tem muita indústria que o Japão depende de muita mão de obra, e aí a gente sabe que esse é um dos problemas para o Japão, né? Na atualidade, que é a questão da mão de obra. Falta muita mão de obra lá porque existe um envelhecimento muito grande da população. Porque eles têm uma grande qualidade de vida. E teve, nos últimos anos, uma diminuição ali no número de crianças nascendo. Então, isso gera uma implicação futura para todas as economias, né? O Japão passou por isso, a Europa passa por isso hoje, que é o envelhecimento da população, né? E aí, esse envelhecimento da população ligado à redução da taxa de natalidade gera uma diminuição na PEA, que é a população economicamente ativa. Esse é um dos grandes problemas hoje do Japão. É a falta dessa mão de obra para trabalhar. A partir do final da Segunda Guerra Mundial, então o Japão ele se transforma ali no exemplo de crescimento econômico. Isso aqui está ligado ao processo de ocupação que ocorre a partir de 45, que é muito pouco falado para a gente, né? Então, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, depois ali dos ataques dos Estados Unidos ao Japão, e desnecessários, né? Porque o Japão já estava derrotado, mas os Estados Unidos queria mostrar para a União Soviética que ele tinha uma grande arma, né? Então, depois de Hiroshima e Nagasaki, ocorre a ocupação japonesa, né, no território japonês. Então, os Estados Unidos fica lá de 45 até 50, 51 ali, né? Então, 5 a 6 anos de ocupação. Justamente para evitar ali, uma nova revolta, tudo. E porque os Estados Unidos também já tinham interesse de trazer o Japão para o seu lado, né, um lado mais ocidentalizado ali, né, mais alinhado a ele. Mas é nesse período que os cientistas industriais japoneses, esse período de ocupação, eles vão para os Estados Unidos para poder analisar o processo, o modelo produtivo que ocorria nos Estados Unidos, que era ligado ao Fordismo. Chegando lá, eles consideram muitas coisas, né, mas eles decidem não praticar o mesmo modelo dentro do Japão. Isso é o divisor de águas, né? Por que eles não poderiam praticar o mesmo modelo? Porque o modelo fordista ele é baseado na produção em larga escala, ele era baseado no alto consumo de matéria-prima e energia e mão de obra, né? O Japão não tinha matéria-prima, não tem, vocês viram que depende da importação. O Japão não tinha muitas fontes energéticas, o Japão não tinha ali mão de obra, o mercado consumidor estava
franca reconstrução, não dava para produzir em larga escala, então esses cientistas industriais vão buscar um novo modelo, né, que é o surgimento do toyotismo. Então você tem ali uma diminuição na utilização, na quantidade de matéria-primas, você tem uma fiscalização maior do produto durante o seu processo produtivo, para você ver se tem alguma falha nesse produto, para você já corrigir durante o processo produtivo. Não esperar chegar lá no final e você ver que tinha uma falha e tem que ser descartado aquele produto. Então você aumenta a qualidade da produção. A questão das fontes energéticas também, né? Então você diminui ali o grande gasto com fontes energéticas. E a questão da mão de obra começa ali, então, a mecanização da indústria, né? Você vai colocando elementos mecanizados para fazer ali uma etapa do processo produtivo, porque você não tem muita mão de obra. Então, é dali que surge o toyotismo, né? Trazendo esses elementos diferentes da observação do modelo produtivo americano, estadunidense, né, que era ligado ao Fordismo. E a tendência do mercado, não só o crescimento econômico, mas a tendência do mercado seguida até hoje. A partir de 1960, situação de crescimento econômico comercial expressivo, né, passou a ocorrer também nos tigres, porque o Japão começa a transferir capital. Ele não mantém concentrado só no seu país, ele começa a investir também em áreas ali do Sudeste Asiático. Você fala assim, isso foi muito bom para esse país. Foi, mas foi muito bom principalmente para o Japão. E aí o Japão entendeu que, economicamente, ele pode exercer influência numa área sem precisar fazer uma guerra e ser destruído ou desgastar ali, né, se desgastar. Então o Japão, percebendo isso, ele começa a desenvolver ali investimentos nesses países do Sudeste Asiático, em uma área que sempre foi de disputa entre Japão e Estados Unidos. Então, eles chegaram com um acordo e passaram os dois a investir nessa região. Então, o crescimento dos tigres vem a partir da década de 60. E olha o modelo que os tigres vão adotar. Modelo de plataforma de exportação. Diferente do modelo adotado aqui na América Latina. Ambos, tanto a América Latina como o Tigres, são ali países de industrialização tardia. Só que o modelo adotado por eles é diferente. Lá, plataforma de exportação. Aqui, substituição de importação. Então, aquilo que a gente importava, a gente passa a produzir aqui dentro. Lá não, lá é plataforma de exportação. As indústrias se instalam, produzem e voltam para o país, do país sede dessas indústrias, para que eles vendam. Né? E aí é dali que as grandes empresas japonesas vão tirar o seu grande acúmulo de capital, mas depois empresas do mundo todo vão fazer a mesma coisa. Então você vai ter ali empresas ligadas a vários setores, principalmente setores têxtil e calçadistas, que vão mandar indústrias para produzir nos tigres, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é os exemplos que eu vou dar. Tá? Então, o Japão transfere capital nos tigres asiáticos. Aí o crescimento deles, né, é absurdo. Né? Ó, o Japão, questão de DH, esperança de vida, taxa de alfabetização muito alta, elevada, né? PIB per capita e população aqui total de habitantes. Né? Aí vem Hong Kong. A gente pode analisar Hong Kong como país? Não podemos, né? Mas entra aqui porque está dentro da lista ali, né, dos tigres, né? Também tem o IDH bem elevado, a Singapura também, todos eles, esses quatro primeiros aqui adquiridos, né, já de uma tendência de melhoramento social, esperança de vida também bem elevada nesses países, né, onde a qualidade, né, onde você já tem essa melhoria social, né. E o último aqui, o Vietnã. Gosto de falar do Vietnã porque ele é um país ligado ao socialismo durante muito tempo, que hoje é capitalista. Capitalista, assim, de modelo, né, econômico. Porque na política ainda é muito parecido com a China, né, que é meio socialista, né, mas na economia capitalista. O Vietnã segue o mesmo modelo chinês, né, devido ao alinhamento de anos, né.
Evidentes e significativas aqui a diferença entre esses países, né? Então, o Japão, país desenvolvido, é uma grande potência econômica e é ainda um dos principais centros financeiros globais. Foi ultrapassado recentemente pela China, deixou de ser a segunda maior potência econômica, foi até o início dos anos 2000 a segunda maior potência econômica, aí chegou a ser ultrapassado pela China, né, e hoje disputa com a Alemanha ali o terceiro lugar. Ainda é um grande expoente na Ásia, mas não é mais o principal. Durante muito tempo também foi o principal. É que a China teve um crescimento industrial absurdo, né? Soube aproveitar muito bem ali aquela região das ES, né? O que facilitou o seu crescimento econômico. Fez parcerias com o mundo todo, né? E vende para o mundo todo hoje a sua tecnologia. Inclusive, essa tecnologia que está para vir para o Brasil vai ser uma tecnologia chinesa, né? Que é a do 5G. Porque os Estados Unidos ainda não desenvolveu sua tecnologia 5G, está vendendo ela já, mas não desenvolveu ainda. Os chineses já desenvolveram. Inclusive, mandaram um satélite para começar a 6G, que é algo absurdo. Assim, os caras estão muito avançados e ligados a esse comércio, né? E essa disputa de poder ser a potência hegemônica, né? Os países aqui, ó, que tem ali, ó, apresentam indicadores sociais bem inferiores ao Japão e aos 4 tigres asiáticos, né? Mas também estão ali fazendo parte, integrantes do tigres. Malásia, Tailândia, Indonésia, Filipinas e Vietnã, né? Que são economias aqui mais dependentes de investimentos estrangeiros, principalmente dos japoneses e dos tigres. Os próprios tigres passaram a financiar eles e o Japão também, que financiou os primeiros tigres, que é o que a gente vai falar. Né? Então é óbvio que esses tigres, como eles têm uma ligação muito forte com o Japão, e o Japão promoveu o desenvolvimento deles, né? Eles estão ali ligados e ainda possuem um crescimento inferior ao japonês, né? Que é o principal país investidor, né? Desse bloco econômico. Tá? Então o Japão ele é o principal, né, investidor aí deles. E lembrando que o Japão não faz parte dos tigres, né? Não é um integrante, ele é um financiador, né? Ele é um promovedor ali de crescimento econômico, mas não é um integrante dos tigres. Os tigres formadores são só 4: Singapura, Coreia do Sul, Hong Kong e Taiwan. 2 países e 2 regiões autônomas. Assim, regiões autônomas não são estados independentes, né? E aí é óbvio que eu estou falando de Taiwan e Hong Kong, que a gente vai falar daqui a pouquinho deles também. Os tigres apresentam indicadores sociais ali próximo aos dos países desenvolvidos, né? Economia bastante diversificada, e aí tem ali, ó, exportação de grandes quantidades de bens industrializados, até porque eles adotaram esse modelo, né, que é o de plataforma de exportação. Mas com o tempo, eles também foram desenvolvendo as suas próprias tecnologias. Eles foram aprimorando isso aí, crescendo mais. Então, aqueles que eram financiados passaram a ser os financiadores, principalmente os antigos, né? Como é o caso da Coreia do Sul, que está aparecendo aí, ó, nessa imagem, né? A Coreia do Sul passou a promover o quê? O desenvolvimento da sua própria tecnologia. Algo inovador. Então você tem tigres hoje que tem multinacionais espalhadas pelo mundo. Caso da Coreia do Sul. Exemplo, a Hyundai, que é uma grande marca sul-coreana, montadora, né? Montadora aí de veículos, barcos, containers. A Hyundai faz um monte de coisa, né? Porque ela incorporou ali grandes empresas também asiáticas. LG fabrica computador, geladeira, TV, né, celulares, também sul-coreana. Aí você tem Samsung, também sul-coreano, espalhado. Então a Coreia do Sul passou a promover a sua própria tecnologia e competir com marcas multinacionais. Em alguns cenários até sendo ali, tendo, melhor dizendo, um destaque maior que as
multinacionais dos Estados Unidos, né? Você pega a Samsung, por exemplo, compete com a principal marca de celulares dos Estados Unidos, que é a Apple. Então, a Samsung consegue ser a principal competidora. Então, você tem uma sul-coreana, uma empresa sul-coreana que pertence a um país emergente competindo com a principal empresa de produtos tecnológicos e de telecomunicação, que é a Apple, principal porque a primeira empresa atingia a marca de $1 trilhão, e competia ali de igual para igual, né? Em alguns cenários, em alguns países até tendo uma importância muito maior que a própria Apple. Apresenta uma característica em comum: a economia está bastante orientada pelo mercado externo, com grande capacidade de competição no mercado mundial. Entre o Japão e os tigres, a outra característica em comum é a forte presença do Estado na economia. O Estado não apenas como regulador, mas também o Estado protecionista, promovendo ali, né, o desenvolvimento industrial desses países, principalmente na construção, criação de infraestruturas, né, que atendam essa demanda. E não é só no Japão e nos tigres, né, que o Estado está presente na economia. Na China nem se fala. A gente tem empresas estatais chinesas que estão aí fornecendo, né, serviços no mundo todo. A Huawei, por exemplo, tem sofrido ali, né, um desgaste muito forte, porque a presença dela em vários países tem incomodado bastante, né, principalmente nos Estados Unidos. Tem incomodado bastante os Estados Unidos, porque ela está presente na África, está presente aqui no Brasil também. A tendência é fornecer aí tecnologias para o Brasil, né? Então isso tem perturbado um pouco os Estados Unidos, né? Que também tem ali o Estado na economia. Fala assim, os Estados Unidos é muito liberal, né? Então por isso que ele fica bravo. Não, ele também intervém. Intervém quando ele quer, quando ele acha necessário. Esse presidente que perdeu, por exemplo, ele intervia na economia quase que diariamente, né? Ele fazia ali alguma medida protecionista. Você fala assim, a medida protecionista é intervir na economia? Claro que é. Protecionismo vem de proteger a economia. Então ele tentava, de alguma forma, ali, proteger a economia do país dele. Estava certo? Dentro da lei de mercado, né? E para a sobrevivência do país dele, estava. Agora, cabe ao Brasil também ser mais protecionista, né? Entender que cada país ali vai proteger a sua economia, né? E ele protege, né? Ele também tem que proteger a nossa, né? No final da Segunda Guerra, então, os japoneses haviam sido derrotados, né? Mas eles vão buscar ali o seu crescimento, como a gente comentou, estava em sua infraestrutura, ó, capacidade produtiva em boa parte desestruturadas, né, que passaram pelo processo de reconstrução. Aí tem um conjunto de fatores, ó, de uma vigorosa recuperação econômica, que levou o posto de segunda potência econômica mundial. E só foi perder esse segundo posto no início dos anos 2000. Então você pega de 1950, que é quando começa a reconstrução. Então já na década de 50, o Japão se reestrutura, volta a crescer. Só vai perder o posto ali 50 anos depois. E mesmo assim está entre as 5 maiores economias do planeta. Os fatores ali que permitiram esse crescimento econômico japonês. Nós temos mão de obra barata, de certa forma ali para atender as indústrias abundante, né? Que se submetia a longas jornadas de trabalho, grande valor que se tem pelo trabalho em grupo, fortes investimentos em educação, amparo do Estado da economia, forte apoio das empresas privadas, então a parceria público-privada, né, para promover ali o desenvolvimento do país, a adoção da política econômica protecionista, mesmo sendo liberal, ó, economia protecionista, todos eles são. Aí aqui no Brasil a gente tem uma dicotomia aí muito forte sobre isso, que parece que os liberais brasileiros não entendem. Para você ter esse crescimento, como todas as nações tiveram, você tem que proteger a economia de certa forma. Então o Estado vai ter que intervir em alguma hora. Os Estados Unidos faz isso, o Japão fez isso, a Europa faz isso, a China faz isso a todo momento. É ruim isso? Claro que não. Segunda maior economia do planeta, primeira maior economia do planeta, o maior PIB do planeta é o bloco europeu, né? São economias protecionistas também.
Enorme capacidade de poupança interna, né, de poupar dinheiro, guardar dinheiro, fez o país um dos maiores investidores nacionais, ó. E auxílio financeiro e econômico dos Estados Unidos, isso aqui no pós-Segunda Guerra, para reconstrução, no período da ocupação, né? O aproveitamento do espaço também é muito importante, já que a gente está falando de um arquipélago vulcânico de intensa atividade endógena, né? Então você tem que aprender a ocupar ali, né, o espaço, sem falar da questão populacional, né? Você tem a questão das indústrias, tem a questão também da população, a densidade demográfica. Isso não vale só para o Japão, né? Os tigres também. Todos os países são pequenas extensões territoriais, em algum caso, os novos tigres ainda estão ligados à questão ali de outro tipo de arquipélago, né, que é a Indochina. A gente vai ver daqui a pouquinho, que é onde está Malásia, né, Filipinas, Indonésia. Elas estão ali naquele conjunto de ilhas do Sudeste Asiático. Tá? As 4 ilhas do arquipélago possuem grandes dimensões, correspondendo a 97% do território do país, né, que é justamente onde estão concentrados ali a grande demanda industrial do Japão. Nos países mais populosos do mundo, 2018 possui cerca de 126,5 milhões de habitantes, né, que é a última contagem, dentro de uma pequena extensão territorial. Então, essa densidade é muito alta, né, porque você tem pouco território para muita gente vivendo nessas áreas, né? A área aqui, ó, da megalópole, é a área onde concentra a maior quantidade demográfica, né, maior densidade nessa região, e é justamente onde também concentra as indústrias, o modelo produtivo, né? Na agropecuária, 16% do território japonês é apropriado às práticas agrícolas, consegue ter grandes colheitas do solo, auxílio de técnicas modernas, máquinas, fertilizantes, né? Os principais produtos. Na fonte energética também, um país inovador na fonte energética, utiliza ainda muita energia nuclear, mas hoje já tem ali fontes alternativas e menos poluidoras, como é o caso da energia promovida através das marés e das ondas do mar, né? Onda motriz. Então o Japão vai se inovando, né? Mas ainda depende muito da energia nuclear. Pescado também é uma das principais atividades da região. Isso é um grande problema para o Japão, né? O tsunami lá de 2011 acabou afetando, né, uma parte do território japonês, aí teve a exposição de contaminação radioativa na região. Então, a discussão hoje sobre a energia nuclear no Japão já é muito mais forte do que foi no passado. Então, há uma intenção de abandonar essa fonte energética dentro do território, né, e partir para outras fontes energéticas que causariam ali um desgaste menor, uma poluição menor das áreas, né. O crescimento das cidades, os portos, as regiões, né, portuárias japonesas, os tigres, o crescimento deles, né, a partir da década de 60, na década de 90, tem uma crise econômica que acaba afetando os tigres asiáticos. E aí nós temos, ó, na liderança aí, Taiwan, Singapura, Coreia do Sul e Hong Kong, que são os formadores. 2 países, 2 regiões autônomas. Quem são as regiões autônomas? Hong Kong, território devolvido à China em 1997, e o outro, Taiwan, que também é conhecida como a Ilha de Formosa, que é para onde os nacionalistas, a gente comentou naquela aula da China, foram, né, no processo da Revolução Chinesa. Então, são 2 territórios que pertencem à China, né? Segunda metade da década de 90, entraram numa profunda crise econômica, que foi a crise da Ásia, né, conhecida como a crise da Ásia, crescimento do endividamento dos países, aumento crescente e real do preço dos imóveis, e obtiveram ali uma desaceleração econômica, né? Não só eles, mas o mundo todo teve essa desaceleração a partir da década de 90. Inclusive foi um período ali em que a gente teve o fortalecimento aqui da nossa moeda, né? Enfraquecimento do dólar,
tá? Aí os formadores, outros tigres que também passaram a fazer parte, né, do Sudeste Asiático, e o último ali é o Vietnã. Falando um pouquinho aí de cada um. Coreia do Sul, destaque dela: veículos, calçados, roupas, tecidos, chapa de aço, produtos eletrônicos, produzem já sua tecnologia. Mas uma característica dos tigres, principalmente dos novos, agora não mais dos antigos, que já produzem tecnologia, é o fato de as grandes empresas, indústrias, estarem indo para lá para poder promover, né, a sua acumulação de capital. Nike, Adidas, Puma, todas elas produzem nesses países do Sudeste Asiático. Você pode ter ido para a Europa, para os Estados Unidos, comprado seu calçado lá, seu tênis lá, mas se você olhar a etiqueta, você vai ver que ela foi produzida em um desses países do Sudeste Asiático. Né? Ou foi produzido esse tênis, esse produto, por exemplo, na Malásia, ou foi na Indonésia, ou foi no Vietnã, né? Sempre nesses países ali que estão ligados aos tigres. Mão de obra mais barata, matéria-prima mais barata, né? Então isso favorece, né, a industrialização deles ali. Né? Hyundai, ó, fabrica veículos, navios, Samsung, LG, né, que são as marcas que a Coreia do Sul possui. E ainda teve a incorporação, ó, Hyundai incorporou a Kia e a Asia Motors, a Kia, que também era uma marca que era conhecida aqui no Brasil, foi incorporada pela Hyundai, como conta dela. Taiwan ainda é uma província chinesa, rebelde, não reconhece a China como, né, como o seu país, e, em contrapartida, a China também não reconhece Taiwan como um estado, mas sim uma província. Isso desde lá da Revolução que a gente falou em aulas anteriores. Né? O mais importante aqui é a entrada de Taiwan na OMC, mas não como um país, assim como uma região. A proposta de Taiwan aqui, ó, 3 princípios, né, básicos do povo: a distribuição equilibrada da riqueza, melhor utilização da terra e melhor situação para o povo. Né? Essa seria ali a visão de Taiwan. Produtos, matéria plástica, setor petroquímico, né? Taiwan passou a fazer parte também dos tigres, é um dos formadores. Singapura, um dos principais centros financeiros, né, da Ásia e do mundo, também tem destaque em outros setores industriais, petroquímico. Tá? A região aqui de Singapura, a cidade de Malaca, Índico e Pacífico, uma ligação entre eles. Né? Uma república parlamentarista, apenas um partido político no país, então a gente também tem aqui em Singapura o autoritarismo, né? Tá com C aí, mas também pode ser com S, vamos ver que tem alguns materiais que trazem Singapura com S, tá correto também. Sistema político extremamente fechado, comércio exterior de Singapura muito expressivo, seus produtos exportados são basicamente derivados de petróleo, isso é uma outra característica, né? Hong Kong, que depois da Guerra do Ópio ficou sob o controle da Inglaterra, só foi devolvido em 1997. Então tem muitos investimentos aí dentro de Hong Kong que são investimentos europeus, principalmente da Inglaterra. Por isso que eles assinaram aquele acordo de 50 anos, né? A China não pode alterar as leis de Hong Kong, nada disso. Bonitinho. O Porto de Hong Kong é um dos maiores portos do mundo, tem um dos maiores destaques mesmo. Né? E aí entra os novos tigres. Aí já entra os caras que são financiados pelos antigos, né, e pelo Japão. Tá? Então nós temos, ó, Malásia, Tailândia, Indonésia, Filipinas e Vietnã. Destaque aqui para esse último, né, que depois de 20 anos de guerra com os Estados Unidos, venceu lá a guerrilha, se alinhou à União Soviética, que é a China, e só pensou em crescimento econômico mais recentemente, depois que viu que deu certo na China, eles adotaram o mesmo modelo. Então o Vietnã vem passando hoje por um crescimento econômico, uma modernização capitalista, digamos assim, né? Um país socialista durante muito tempo, hoje passa por uma modernização capitalista. Tá? Todos os países aí que fazem parte desse bloco econômico, todos eles, né, com pequenas extensões territoriais, e todos eles ligados a esse aqui, ó, que é o principal financiador, né, dos primeiros, né, e
dos novos tigres também. O Japão é a grande potência financiadora, né, dos tigres. Hoje já tem uma influência muito grande também da China, já que é o maior país da Ásia na atualidade, né? Se alguém quiser perguntar alguma coisinha, pode perguntar. Se não, coloca o nome na chamada. Tá liberado. Colocou o nome na chamadinha aí, tá liberado. Isso, põe o nome aí todo mundo. Não esquece de pôr. Uma excelente semana a todos. Vocês a gente vai se ver na semana que vem, não sei como que ficou, como que vai ficar. Mas se a gente se vê até segunda-feira. Tchau, Gabi. Eu que agradeço, Larissa. Foi um prazer estar com vocês.